Olá pessoal, meu nome é Miceli Medeiros, eu sou jornalista, vaticanista, doutora em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e estou passando aqui para dar continuidade à série sobre o pontificado do Papa Leão XIV, vídeo número 2. Bom, 3 meses se passaram e podemos dizer alguma coisa a respeito desse pontificado que está no começo, mas de cara, uma coisa nós podemos dizer. A diferença do Papa Francisco, que inclusive publicou uma exortação apostólica chamada Evangelii Gaudium, para traçar o seu programa de governo, afinal de contas, foi pedido a ele que fosse feita uma reforma da Cúria Romana, que está em andamento, a qual o Papa Leão XIV dá continuidade. Sabíamos já que seria aquilo. Vou realizar uma reforma da Cúria Romana, disse o Papa Francisco, atendendo ao pedido feito pelos cardeais que o elegeram, pelo colégio cardinalício como um todo. No caso do Papa Leão XIV, ele ainda não traçou, ou pelo menos ele não formalizou, que programa de governo é esse. Muito embora, como eu disse em outras ocasiões, o próprio nome escolhido pelo Papa traga em si alguns desses insights do que poderá ser esse governo. Não é novidade para ninguém que o Papa Leão XIV tem focado na questão do diálogo, é um pontificado que buscará vencer toda essa onda de polarização, também é um pontificado que tem consciência da ignorância de muitos católicos, de católicos que se dizem muito católicos, mas acabaram, de uma maneira formal ou não, rompendo com o próprio catolicismo, né? Então são pessoas que, na verdade, não estão abertas ao diálogo. Isso também é algo que nós precisamos frisar. Existem aqueles que estão dispostos, existem aqueles que não estão dispostos, porque eles não romperam com o papado, eles romperam com a igreja desde que o Concílio Vaticano II aconteceu na década de 1960. Era um problema já enfrentado por Bento XVI, ele tentou contornar a sua maneira. Papa Francisco chega com uma reforma que para certos grupos não foi vista com bons olhos, assim como toda a história da igreja, nenhuma reforma foi vista com bons olhos, né? Houve resistências em todos os 2000 anos de história da igreja, então não seria diferente com o Papa Francisco. Isso me chama bastante a atenção. Por outro lado, era esperado que isso acontecesse, porque o Papa Leão XIV ele está em atitude de observação. Isso se confirma quando ele, assim como fizeram os papas anteriores, isso não é novidade, confirma todos os cargos da Cúria Romana e até agora não mexeu nessa Cúria. Fez algumas nomeações, inclusive algumas dessas nomeações foram alvos de fake news por pessoas de má fé que não entendem como funciona a máquina vaticana, porque as nomeações feitas no início do pontificado de Leão XIV, na verdade, eram nomeações e também aposentadorias, para facilitar um pouco a linguagem, já encaminhadas pelo pontificado anterior. É que, como nós nos recordamos, Papa Francisco vinha de um longo período de convalescência, mas eu posso citar algumas delas aqui. O caso do afastamento do Vincenzo Paglia, que estava à frente do Pontifício Instituto João Paulo II, né, de estudos sobre a família. Ele já tinha, inclusive, apresentado a renúncia protocolar, né, ele já sairia mesmo desse cargo e as pessoas celebraram como se fosse uma guinada conservadora do Papa Leão XIV. E não foi bem assim, até porque ela já aconteceria se o Papa Francisco estivesse vivo. Houve também, que aí a gente já está indo para outra ala, que a ala progressista também celebrou, né, para a gente tentar enquadrar um pouco aí dentro dessas classificações políticas que as pessoas gostam de utilizar, as utilizo nesse momento justamente para facilitar a compreensão, que celebraram a nomeação da secretária do Dicastério para a Sociedade de Vida Apostólica, para os institutos religiosos, coordenado pela primeira vez na história por uma mulher, Simona Brambilla, e a nomeação da sua secretária, né, uma mulher também, né, para esse cargo importante, a número 2 do Dicastério, nomeação também que já tinha sido encaminhada durante o pontificado do Papa Francisco, e Papa Leão XIV simplesmente
as confirmou. Isso é normal de acontecer, porque o Papa, quando chega, gente, não é que de repente uma luz se abre e ele já sabe tudo que tem que acontecer e tudo que tem que fazer. Inclusive, o próprio Papa Leão XIV, nos bastidores, disse isso. Gente, calma, que eu estou aprendendo a ser Papa ainda. É normal que isso aconteça. Então, a tendência é sempre essa, de manter o que aí está e depois o próprio Papa, né, no andar da carruagem, começar a imprimir a sua própria marca, né? Só que a gente está falando de um Papa de personalidade muito reflexiva, que tende muito à introspecção. Não adianta a gente exigir dele certas posturas, porque estamos falando de uma pessoa com uma outra personalidade. É até injusto exigirmos isso dessa pessoa, né? O Papa ele não é eleito somente porque ele tem carisma ou porque ele tem essa grande capacidade de se comunicar. Claro, existia um momento específico, os cardeais viram que era a pessoa correta para aquele momento, tendo em vista todo esse panorama dentro e fora da igreja, né, de guerra, de conflitos, de pessoas que não compreenderam a reforma de Francisco. Temos aí um Papa canonista que vai poder colocar um pouquinho de ordem na casa, isso também é normal na história da igreja. Acontece uma reforma, chamemos um canonista para tentar aí ter uma visão a partir dessa reforma, dando continuidade a ela, porque Leão XIV já demonstrou que é um pontificado de continuidade, mas a seu modo, a partir dos seus próprios critérios. Ele não é obrigado a copiar ninguém, embora tenha um profundo respeito pelo Papa Francisco, nós já vimos isso, né? É tão engraçado, né, que as pessoas, elas, para tentarem ridicularizar ou deslegitimar as decisões do Papa Leão, né, acabam dizendo, com certeza ele foi influenciado. Gente, pelo amor de Deus, o cara foi prior da Ordem dos Agostinianos. O cara tem uma grande experiência também na parte administrativa de gestão. Vocês acham mesmo que ele é influenciável, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é conversinha para boi dormir de gente que realmente quer distorcer completamente a cobertura vaticana, na qual a gente se esforça tanto para se especializar, e ter que ouvir isso é de dar uma dor na espinha dorsal, sinceramente. Então, assim, a gente pode falar a respeito da Missa da Criação, né, que foi celebrada pelo Papa Leão XIV. Ele utilizou a cruz peitoral do Papa Francisco para homenageá-lo. Então, assim, não existe uma ruptura com o pontificado anterior, mas certamente hoje o Papa Leão XIV olha para os desafios do presente, que talvez não sejam aqueles do Papa Francisco, né? O foco do Papa Francisco era a reforma. O foco do Papa Leão é dar continuidade a essa reforma, mas também lançando o seu olhar também sobre essas realidades, né, de pessoas que estão descontentes, né, com a igreja, dentro e fora, e será um desafio muito grande. Ele não pretende barrar o sínodo, que é esse braço da reforma para a Igreja Universal, também será um instrumento, assim como foi para o Papa Francisco, eficaz para que ele possa entender o que a instituição precisa nesse momento. Certo, gente? Vídeo introdutório, vou me aprofundar nos próximos vídeos a respeito de alguns pormenores, inclusive adentrando em questões litúrgicas, embora não seja a minha área, mas é importante a gente focar sobre a questão da simbologia para a gente entender como que um papado funciona. Será o próximo vídeo. Abraço para vocês.